Vamos lá, pessoal. Então, a gente criou o nosso emissor de som. Nesse vídeo a gente vai criar a nossa piscina de emissor de som, o script basicamente, utilizando o nosso partner. Mas o que é bem legal é que nesse vídeo a gente também vai fazer a coleção de emissores de som, que o nosso Audio Manager vai gerenciar esses emissores e a partir daí ele vai conseguir ter o controle, né, desses Game Objects e realizar a requisição, buscar, né, pegar o prefab, instanciar e mandar tocar e também parar esses emissores, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, depois que a gente já fez o nosso prefab de emissor de som, a gente vai criar um outro arquivo. Esse arquivo vai se chamar Sound Emitter Pool, porque vai ser a nossa piscina de emissores de som. Vamos abrir ele aqui. Ok, abriu. Então o primeiro passo aqui é a gente salvar. Aqui o primeiro passo é a gente, para você ver como é simples a ideia, é a gente só estender esse objeto de uma generic object pool, passando para ele qual vai ser o tipo de objeto que ele vai instanciar, que é a Sound Emitter, e tá lá. Perfeito, né? A gente apaga aqui e acabou. A gente acabou de criar a nossa piscina de emissor de sound, de pool, né? E aí, dessa forma, o objeto que estiver vinculado tiver vinculado, né? Não vinculado com esse script, vai ser um gerenciador de piscina, beleza? Então esse é o nosso primeiro passo, foi muito fácil. A gente já criou nossa segunda classe dessas 4 classes, porque o método de pegar, de gerenciar a piscina e tudo mais já está implementado nessa classe Generic Object Pool, a gente não precisa se preocupar com ela, beleza? Então bora lá para o próximo caso. A gente agora vai criar a nossa coleção de emissores. A gente vai criar um novo script chamado Sound Emitter Collection, e aqui ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas nada que a gente não consiga mexer, né? Então vamos lá para a nossa coleção. Então ele tem um inteiro, ele tem uma lista de chaves, e ele tem um vetor de emissor. Uma lista de cada componente dessa lista é um vetor de Sound Emitter chamado Emitter List. Então vamos criar esses atributos e todos eles são privados. Então vamos lá para o nosso projeto aqui. Ele vai ser MonoBehavior padrão, não tem MonoBehavior não, ele não vai ser MonoBehavior, vai ser uma classe. Então a gente não vai estender o MonoBehavior e não vai ter o método start nem o update. Ele vai ser uma classe padrão apenas para que o nosso Audio Manager consiga gerenciar essa coleção. Então a gente viu lá que ele tem um atributo chamado Next Index, começa com 0, que seria para cada vez que a gente instancia um emissor de som para tocar, a gente dá um número para ele e esse seria o número dado. E aí toda vez que a gente insere novo, a gente incrementa esse Next Index para nunca repetir a chave, para garantir que ele tem uma chave única, beleza? Vamos criar também uma lista. Então aqui a gente tem uma lista, essa lista é de áudio. Aqui. A gente vai chamar essa lista de emitters keys, no caso, ou key, né? Beleza? A gente também tem uma lista de sound emitter, de vetores, né? De sound emitter chamado de emitters list. Fechou. Então, essas aqui são as três propriedades que a gente tem dentro da nossa classe. A gente precisa de um construtor, já que não é MonoBehavior, a gente precisa criar um construtor, então a gente vai criar um construtor de Sound Emitter Collection, abre e fecha, e aí aqui a gente faz um emitter key igual a new list de áudio wiki.
Opa. E aqui o nosso emitter list igual a new list de sound emitter vetor. Aqui, abre e fecha e tá lá. Então a gente instancia, né, ou seja, inicializa essas duas listas para a gente não correr nenhum risco de null exception, né? Beleza. Vamos para os métodos. Os métodos é muito simples, não tem segredo. O getKey, ele recebe o AudQuery key, cria uma AudQuery e depois cria uma key utilizando o AudQuery, passando, né, o nosso next index e o AudQuery em si. O add passando essa aqui, ele simplesmente adiciona no vetor. O add não passando aqui, ele cria aqui por meio do getKey e retorna essa aqui criada. O get, ele busca e retorna dentro desse out a lista. O remove, de fato, remove. E o remove at, de fato, remove naquele index, né? A gente então acha e depois remove naquele index. Vamos criar as assinaturas desses métodos. Então, o primeiro método lá é o getKey. Ele vai retornar um áudio quick getKey, abre e fecha, passando um áudio quick SO, áudio quick. Beleza? É isso que tá aqui? É isso que tá aqui. Beleza. Ainda não tá retornando, né? Então, eu vou dar só um... Vou manter aqui meio vermelhinho para que simbolize que a gente precisa recriar, né? Então tem o add que a gente passa um áudio quick e passa uma lista de emissores, emitters e ok. E a gente faz o add. A gente tem outro público, esse aqui retorna um áudio quick e passa um áudio SO áudio, passa uma lista de emissores, um vetor de emissores, e é isso, né? Aí ele retorna o áudio query. Aqui embaixo, então a gente tem também o get, que ele é um booleano que recebe um áudio quick, recebe uma chave e recebe também um out de sound emitters, que é o retorno que a gente vai pegar dentro do objeto. Tem aqui um público booleano também de remove, que ele recebe um áudio quick, vai encontrar esse elemento e aí ele remove, de fato, remove aquele emissor de som e aquela chave das nossas duas listas. Aqui a gente tem um remove at, ele recebe um inteiro, que seria o index dessa lista que a gente quer remover, e a gente retorna também booleano, e ele é privado. Então é isso, né? A gente tem os métodos que a gente vai acabar implementando todos aqui as assinaturas deles. Então vamos começar pelo getKey. O getKey é muito fácil, a gente dá um return new audio quick, passando para ele o next index e um mais aqui para garantir que já vai ser incrementado, e passa para ele o audio quick que recebemos de entrada. Isso aqui não tem nenhum segredo, ele só retorna esse audio quick criado. Beleza? O nosso add recebendo o audio quick, a gente tem na nossa lista, né, os emitters key, né? Seria emitters key. Acho que a gente deixar emitters keys é melhor. A gente só faz ponto add passando essa chave, e no nosso emitters list ponto add passando esses emissores. E é isso, né? Já que eu já tenho aqui, eu não preciso criar ela, eu só passo e adiciono. Nesse nosso caso, a gente precisa criar. Então, para criar, a gente vai simplesmente fazer um áudio quick igual a new áudio quick, passando o
a gente faz um get key, que é o método próprio, passando o áudio que foi passado, a gente já tem uma key aqui. E aí a gente chamou a add, passando essa key criada e os emitters. É isso, né? E aí, no final, precisa retornar essa chave. Opa, aqui é a add também, né? Isso. E passando essa chave, a gente só retorna aqui. Beleza, então a gente tem já getKey, add passando uma chave, ou add passando o AudioKey e os emissores, perfeito. E aí a gente retorna a chave e tem o nosso get, que dada a chave a gente tem que encontrar dentro do nosso vetor. Então a gente faz um booleano de found é igual melhor, antes de fazer um found, a gente precisa encontrar, né? Então, é um inteiro, a gente vai pegar o index do vetor de chaves, passando essas chaves. Então, user.key.findIndex, passando uma função para ele, que seria uma função que ele verifica se cada elemento desse vetor de chaves é igual à chave que foi passado como parâmetro. E se o index for menor do que 0, quer dizer que eu não encontrei, então esse meu vetor emitter é igual a nulo, para dizer que não encontrou, e eu retorno falso. Beleza. Caso eu tenha encontrado, eu faço com que meu emitters seja emitters list index, posição index, e eu retorno. É isso. Então meu get vai retornar nesse out. Aí vocês precisam entender um pouco o que é out. Para vocês entenderem é o seguinte: eu vou passar como parâmetro, quando chamar essa função, um vetor fora daqui, fora um vetor já instanciado fora da chamada, e aí eu faço com que esse vetor aponte, esse vetor não, esse atributo, a referência dele aponte para a referência dessa lista de emissores aqui no index, no index que eu busquei. De tal forma que eu consigo retornar uma coleção de emissores e retornar true ou false caso eu encontre ou não, tá? Mas vamos lá. Meu remove, ele vai trabalhar com a mesma ideia do get. Então vou copiar esse aqui para encontrar então o index, de onde eu quero remover. Uma vez que eu encontrei, eu dou um return remove at, passando esse index que eu encontrei. No meu remove at, eu tenho um if do index. Se ele for menor do que 0, quer dizer que eu não tenho que remover nenhum. Eu só dou um return falso. Não deu certo remover porque ele não existe para remover. Caso eu encontre, aí eu simplesmente remove at da lista, passando esse index e também da minha lista de emissores, fazendo remove at, passando esse index também. E return. Beleza. Então, para esse vídeo, o que a gente implementou foi a nossa piscina de emissores de som e foi a nossa coleção de emissores de som, que gerencia as criações das chaves do AudioKey Key, que vai ser utilizado para identificar esse nosso esse AudioKey que está sendo tocado e no final é agregar a lista de emissores com essa chave para que eu possa ter controle sobre todos os emissores de som dado um AudioKey SO ou AudioKey Key, que eu possa encontrar ele dentro dessas duas listas. Criamos alguns métodos meio de CRUD, de fazer a leitura, de pegar, de adicionar, de buscar especificamente ou de remover essa nossa lista de emissores. Porque é isso que nos importa. Dado a chave, a gente quer a lista de emissores para fazer alguma ação sobre esses emissores. Quem irá fazer essa ação é a Audio Manager, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, isso é tudo e até a próxima, pessoal.